Ao longo da história da humanidade, diversos profetas místicos e visionários afirmaram ter vislumbrado acontecimentos futuros capazes de transformar profundamente o destino do mundo. Entre as previsões mais discutidas está a possibilidade de um grande conflito global, que muitos interpretam como uma terceira guerra mundial. Embora essas profecias pertençam ao campo simbólico e espiritual, elas continuam despertando interesse, porque muitas parecem descrever períodos de grande turbulência semelhantes aos que o mundo vive atualmente. Um dos nomes mais frequentemente citados quando se fala em previsões sobre grandes guerras é o astrólogo e médico francês Nostradamus, do século XVI. Em suas famosas quadras, escritas em linguagem enigmática, vários intérpretes afirmam encontrar referências a um grande conflito envolvendo diversas nações. Algumas leituras sugerem que Nostradamus descreveu um período de guerras intensas que envolveriam potências do Oriente e do Ocidente, trazendo instabilidade política, crises econômicas e mudanças profundas na ordem mundial. Outro nome frequentemente mencionado é Baba Vanga, a vidente búlgara que viveu no século XX e que teria feito previsões sobre diversos eventos globais. De acordo com interpretações atribuídas a ela, o século XXI poderia testemunhar conflitos prolongados entre grandes potências e disputas geopolíticas capazes de alterar o equilíbrio internacional. Em algumas versões dessas interpretações, ela teria mencionado uma grande guerra que poderia envolver tecnologias destrutivas muito mais avançadas do que as vistas nas guerras anteriores. Entre os profetas religiosos, muitas pessoas também recorrem ao texto bíblico do Apocalipse. No livro atribuído ao apóstolo João, são descritos períodos de guerras, fome, crises e grandes transformações espirituais. Alguns estudiosos interpretam esses relatos de forma simbólica, enquanto outros acreditam que eles poderiam representar eventos históricos futuros relacionados a conflitos globais e a uma profunda transformação da humanidade. Há ainda interpretações ligadas às chamadas profecias de Fátima, associadas às aparições ocorridas em Portugal em 1917. Alguns intérpretes acreditam que partes dessas revelações fariam referência a grandes guerras e crises mundiais que ocorreriam ao longo da história moderna. Embora a Igreja tenha interpretado muitas dessas mensagens dentro do contexto das guerras do século XX, muitos continuam buscando nelas pistas sobre acontecimentos futuros. Em diferentes culturas, também existem previsões semelhantes. Alguns textos antigos do Oriente Médio, da tradição hindu e até de profecias indígenas, falam de um período de grandes conflitos, antes de uma fase de renovação espiritual do mundo. Em muitas dessas narrativas, a humanidade atravessa momentos de crise profunda antes de iniciar um novo ciclo de equilíbrio. Apesar dessas previsões impressionarem muitas pessoas, historiadores e estudiosos lembram que profecias geralmente são escritas em linguagem simbólica e aberta a interpretações. Muitas vezes elas refletem temores, expectativas e conflitos de suas próprias épocas. Ainda assim, elas continuam sendo analisadas porque, em certos momentos da história, parecem ecoar a acontecimentos reais que transformam o destino das civilizações. Assim, quando se observa o conjunto dessas previsões, surge uma ideia recorrente. Períodos de grande tensão global costumam anteceder momentos de transformação histórica. Para alguns intérpretes das profecias, o mundo poderia estar caminhando para uma fase decisiva em que conflitos, disputas de poder e crises internacionais levariam a humanidade a repensar seu próprio caminho. Nesse sentido, mais do que prever exatamente uma guerra específica, muitas dessas visões parecem falar sobre um momento de ruptura histórica, capaz de mudar profundamente o rumo da civilização humana. Ao ampliar a análise dessas profecias, percebe-se que muitos visionários descrevem não apenas guerras físicas, mas também um período de grande confusão política, social e espiritual na humanidade. Em várias tradições proféticas aparece a ideia de que, antes de uma grande transformação global, surgem sinais de instabilidade crescente entre as nações, rivalidades entre potências, crises econômicas profundas, mudanças climáticas e o avanço acelerado de tecnologias
capazes de alterar o equilíbrio militar, seriam elementos que poderiam criar um cenário de tensão constante no mundo. Alguns intérpretes das quadras de Nostradamus afirmam que determinadas passagens parecem sugerir conflitos prolongados envolvendo diferentes regiões do planeta, especialmente áreas extratérricas entre Europa, Oriente Médio e Ásia. Nessas interpretações, o mundo entraria em um período de disputas intensas pelo poder global, com alianças sendo formadas e desfeitas rapidamente. Essas leituras também mencionam a possibilidade de armas extremamente destrutivas e conflitos que poderiam ultrapassar as fronteiras tradicionais das guerras do passado. Já nas interpretações atribuídas a Baba Vanga, existe a ideia de que o século XXI seria marcado por grandes tensões geopolíticas e mudanças no equilíbrio de poder entre as nações. Algumas leituras afirmam que ela teria previsto conflitos prolongados, que poderiam envolver tecnologias avançadas, guerras híbridas e disputas estratégicas por energia, recursos naturais e domínio tecnológico. Em textos religiosos e espirituais, a narrativa costuma ir além da guerra material. Muitas profecias falam de uma crise moral e espiritual da humanidade, na qual valores tradicionais seriam questionados e sistemas políticos e sociais passariam por um processo de desgaste. Esse tipo de interpretação sugere que os conflitos não seriam apenas militares, mas também ideológicos, culturais e tecnológicos. Diversos estudiosos das profecias também apontam que muitas dessas visões falam de um momento em que a humanidade estaria diante de uma escolha decisiva. Ou os conflitos poderiam levar a uma escalada destrutiva, ou a consciência coletiva poderia amadurecer o suficiente para evitar uma catástrofe global. Assim, algumas interpretações afirmam que essas previsões não seriam necessariamente um destino inevitável, mas sim um alerta sobre os caminhos que a civilização pode seguir. Por essa razão, muitos pesquisadores defendem que o valor das profecias está menos em prever datas ou acontecimentos específicos, e mais em revelar padrões recorrentes da história humana. Guerras, crises e disputas de poder sempre fizeram parte da trajetória das civilizações. Entretanto, cada período histórico também trouxe oportunidades de renovação, avanço tecnológico e mudanças profundas na forma como as sociedades se organizam. Dessa forma, quando se observa o conjunto dessas previsões antigas e modernas, surge uma mensagem comum. O futuro da humanidade depende das escolhas coletivas feitas no presente. As profecias, sejam religiosas, místicas ou simbólicas, acabam funcionando como reflexões sobre o destino humano e sobre a responsabilidade das sociedades em evitar que os conflitos se transformem em tragédias globais. Nesse sentido, o verdadeiro significado dessas previsões talvez esteja em lembrar que o rumo da história continua sendo construído pelas decisões tomadas pelas próprias nações e pelos povos que habitam o planeta.